Antes de mais nada, esse vídeo aqui não é sobre religião, é um vídeo sobre liberdade, sobre para onde o Brasil está indo, sobre o nosso comportamento na comunidade internacional. Um sobrevivente daquele fatídico 7 de outubro de 2023, um sobrevivente, que estava naquela festa nova, uma festa de música eletrônica, inclusive uma brasileira, Rafaela, o nome dela, fala muito bem de como é que foi aquele dia, né? Como é que ela sobreviveu embaixo de cadáveres que foram executados a tiros e depois incendiados, fora as mulheres estupradas naquela ocasião. E esse sobrevivente, ele é um soldado, bravamente fez parte da contraofensiva de Israel para se defender, porque é o mínimo que eu espero de um país que não reaja à altura a esse tipo de terrorismo, certamente não é um país que merece sequer o respeito. Então, primeiro, a nossa solidariedade a todos os soldados da IDF, as Forças Armadas de Israel, que estão batalhando e lutando contra pessoas que metem faca na barriga de mulheres grávidas na frente dos maridos para assassinar os seus bebês ainda fetos. Um meu apoio total a todos os familiares que tiveram seus bebês com as cabeças cortadas. Você imagina isso? Alguém entra na tua casa, corta a cabeça do teu filho, estupra a tua mulher, depois taca fogo nela viva, e quando você consegue pegar uma arma e atirar na pessoa, vão e falam, mas ele estava desarmado, ele estava só com uma faca. Está muito claro que já não é mais algo entre direita e esquerda. É entre saber discernir entre o bem e o mal. Infelizmente, uma pessoa do judiciário brasileiro escolheu, optou, porque eu não posso admitir que uma pessoa não consiga enxergar o que é o certo e o que é o errado numa situação dessa, ela preferiu dar ouvidos a uma advogada, que inclusive já foi detida por pichação, e acatou o argumento, não de palestinos, que é um povo oprimido, que vive debaixo do comando do Hamas, e qualquer coisa que tente fazer é cruelmente assassinado, mas atendeu aos anseios de terroristas. Esse soldado sobrevivente do 7 de outubro, que estava aqui no Brasil, tentou prender, melhor, né? Tentou prendê-lo, mas graças a Deus, ao sensacional serviço de inteligência israelense, notoriamente, né, famoso no mundo inteiro, ele conseguiu sair, ser avisado antes e saiu do Brasil. O Brasil é um país hoje que certamente é qualificado como antissemita, um local que não é seguro para judeus. E entenda o seguinte, a esquerda pode hoje estar dando todo o suporte necessário para essa perseguição a judeus no Brasil. Mas amanhã, se ela tiver a oportunidade, ela fará o mesmo com cristãos, que eles tanto odeiam. Invadem igrejas, tentam colocar PLC 122 para calar padres e pastores, prendê-los por homofobia, quem sabe. Vocês estão vendo senhoras de 70 anos de idade, 71, como Iraci Nagash, que é presa, acusada de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Uma pessoa que não consegue arremessar uma pedra está sendo tratada como terrorista pela esquerda. Que depois ainda enche o peito para falar, sem anistia. Eles que foram beneficiados com uma anistia em 1979. Eles que mataram autoridades estrangeiras, sequestraram embaixadores, aeronaves, foram para Cuba. Esse mesmo tipo de pessoa. Entenda que não tem aqui uma questão entre direita e esquerda, mas somente os deputados de direita, os parlamentares de direita, é que defendem o lado de Israel. E eu vou ser sincero, não por ser somente Israel, mas por conseguir imaginar e ter compaixão da dor alheia, por entender o que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal, nessa guerra que a gente sabe que ela é muito mais do que física e material, é uma guerra espiritual. Então, o meu total repúdio a todos os membros do judiciário que querem prender sobreviventes do 7 de outubro, que apenas fazem a sua legítima defesa. Se nós quisermos um dia sonhar com paz naquela região, você tem que neutralizar o Hamas, o Hezbollah, a Al-Qaeda, o Boko Haram e todos esses grupos. Porque Israel é o único exército no mundo que avisa, manda uma mensagem aos celulares com o endereço certo de onde ele vai bombardear. As bases terroristas. Só que as bases terroristas, elas comumente ali naquela região, elas ficam em hospitais, em escolas, em prédios onde estão civis. E quem não deixa as pessoas saírem dos prédios? O próprio Hamas, que quer aumentar o número de vítimas inocentes civis, para depois sair pelo mundo dizendo que Israel está matando, né, civis inocentes. E aí eu faço a pergunta para você.
O cara entrou na tua casa, decepou a cabeça do seu filho bebê, estuprou a tua mulher, tacou fogo nela, se escondeu no local, junto com várias outras pessoas ali que ele domina. E aí, o que você vai fazer? Você vai permitir que aquela pessoa siga viva, cometendo mais atrocidades, porque esse é o ideal de vida dela? Ou você vai assumir, né, os riscos para tentar neutralizá-la? Eu te falo, sem sombra de dúvida, pela minha família, pelo meu país, pelos meus filhos, eu boto um condomínio inteiro abaixo. Se nós quisermos ter paz naquela região, onde está o pessoal da linha de frente, combatendo os selvagens que querem acabar com a sociedade ocidental, tal qual nós conhecemos, se nós quisermos termos uma sociedade civilizada, nós temos que apoiar Israel. Porque os judeus lá, os israelenses, na verdade, porque na IDF tem muçulmano, tem judeu, tem cristão, tem tudo, ali sim existe liberdade religiosa, eles são só a linha de frente. Vocês não estão vendo na Europa o que os grupos terroristas fazem na Europa? Depois de dominar lá, vocês acham que eles vão para onde? Essa é uma guerra de todos nós. Na Argentina teve 2 atentados já nos anos 90, em 92 e 94, né, contra a AMIA, né, a sociedade israelita, e contra a Embaixada de Israel. E depois fugiram, inclusive, utilizando a tríplice fronteira. Mas isso daí não interessa, né, ao governo Lula. Não interessa ter uma política de fronteiras efetiva, não interessa em denunciar esses terroristas para o mundo. Muito pelo contrário. Eles estão tomando partido do lado dessas pessoas. Então, se você é israelense, se você é judeu e você apoia a esquerda, você está praticamente tendo uma política suicida. Se você é cristão e apoia esse governo, você também não conhece o inimigo contra o qual nós aqui estamos lutando. Então, pela civilização, pelo senso de humanidade, para preservar as mulheres, pelo direito dos bebês que não conseguem se defender, e de tantos outros que foram arrastados por carros e até hoje seguem sequestrados. Até hoje tem gente sequestrada. Mais de 1 ano, criancinhas, bebês sequestrados, e o Brasil sequer consegue se colocar do lado das vítimas. É simplesmente asqueroso, repugnante, nojento que nós tenhamos autoridades como essas aqui no Brasil. Vida longa a Israel, vida longa aos verdadeiros direitos humanos e muito cuidado, porque já dizia lá em Sun Tzu, né? Se você não conhece o seu inimigo e conhece a si próprio, para cada vitória você vai ter uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo e nem a si próprio, sempre que você entrar num campo de batalha, você será derrotado. Que Deus abençoe o Brasil.